tudo bem? Hoje nós vamos falar de pseudocódigo e estrutura básicas de controle, é mais uma aula, tá? Eu tinha me programado para dar essa aula ao vivo, né, para vocês, mas infelizmente aconteceu um acidente que meu filho quebrou o braço, vai ter que operar, então eu estou gravando essa aula para que vocês não fiquem sem aula, né, e peço a vocês que estudem, o que estiverem dúvida, na quinta-feira nós teremos a aula de exercícios e para tirar a dúvida de vocês. Então, na aula de hoje, a gente vai falar de pseudocódigo e estruturas básicas de controle e qual é o roteiro da nossa aula. A gente vai falar de fluxograma, pseudocódigo, que na verdade a gente já vem falando em aulas anteriores, e vamos apresentar, vou apresentar para vocês duas estruturas que são muito importantes para se fazer um programa de forma mais enxuta, que são as estruturas de decisão e estruturas de repetição, certo? Então, assim, como que a gente pode representar um algoritmo? A gente já viu que a gente pode representar o algoritmo de 3 formas, né? A primeira é da forma em que a gente escreve naturalmente, né? A segunda é através de fluxograma, e a terceira, que na verdade é a mais utilizada, que é o pseudocódigo, que a gente já vem falando em aulas anteriores. O fluxograma, qual é a vantagem do fluxograma? O fluxograma, ou chamado de diagrama de blocos, ela é uma forma universal de representação. Então, quando você olhar qualquer fluxograma, você já vai saber exatamente cada parte, que estrutura que é, certo? E ela utiliza formas geométricas bem definidas para ilustrar o passo do algoritmo. Então, cada pedacinho a gente sabe exatamente o que significa, certo? E o pseudocódigo, né, ele significa código falso, e ele, na verdade, significa isso porque ele é tão próximo do código, né, que o computador entende, que ele consegue dar aquela sensação de que você está programando. Mas, na verdade, não é isso. Na verdade, ele é o que a gente estrutura para depois botar na linguagem de programação que o computador realmente vai entender, né? Então, a vantagem é que ele facilita de escrever o algoritmo antes da gente realmente passar para o código, né, para a linguagem de programação, e é uma linguagem intermediária, uma linguagem que fica entre o natural e realmente a linguagem que o computador entende, né? A linguagem natural é a nossa linguagem. Então, vamos iniciar pelo fluxograma. Bem, o fluxograma ele tem uma representação gráfica padronizada, né, dando os passos do algoritmo. Então, os principais símbolos são esse primeiro aí, que é o símbolo que a gente chama de terminal, é um símbolo que ele vai sempre estar no início e no fim do algoritmo. Então, a gente sabe exatamente onde inicia o algoritmo e onde finaliza o algoritmo, certo? Esse segundo símbolo é um símbolo de processo, é um símbolo que me gera as ações, né, ou as operações. Então, quando a gente quer ler, né, na verdade, quando a gente quer atribuir uma função, a gente utiliza esse processo, esse símbolo. O terceiro símbolo é um símbolo de entrada manual de dados, exatamente onde a gente lê, né, ou recebe as informações do usuário, né? Esse quarto símbolo é o símbolo de exibir, então é exatamente ele que mostra os dados, é a saída, é onde ele escreve, né, os valores. Esse quinto símbolo é um símbolo de decisão, é exatamente onde há o desvio da condicional ou se testa algo. E
a seta, né, que é a direção do fluxo, para onde o fluxograma vai te direcionar, é o próximo passo, é o sentido do passo, certo? Então, com esses 6 símbolos, a gente constrói qualquer fluxograma, ok? Beleza. Então, a gente tem aí, por exemplo, um fluxograma que exibe a média. Como que funciona? Ele tem aí o início, certo? E aí ele tem uma seta em que ele bota recebe N1, ou seja, o que acontece é que o computador vai receber os dados da primeira nota, depois ele recebe os dados da segunda nota, depois da terceira, depois da quarta. Uma vez lido essas informações, eu agora já tenho dados suficientes para calcular a média, e a calcular a média vai vir como uma atribuição. E aí a atribuição é exatamente calcular a média, que é exatamente a média recebe a soma dessas 4 informações recebidas dividido por 4. Uma vez que calcula isso, ele mostra a média para mim, né? E aí vocês estão vendo que os símbolos, as representações geométricas vão mudando de acordo com que cada função, cada atribuição me dá. E depois disso, a gente finaliza, porque ele já retorna para mim a média. E aí a gente observa, né, esse primeiro fluxograma é uma cópia do fluxograma anterior, mas a gente pode, ao invés de escrever exatamente isso que a gente escreveu, tornar o fluxograma mais enxuto, mais implícito. Por quê? Por que eu não preciso escrever recebe N1? Porque o próprio símbolo, né, geométrico, ele já determina que quando você coloca o N1, é que, na verdade, você está lendo o dado do N1, certo? Então, eu posso enxugar tudo isso. Então, eu não preciso, por exemplo, na atribuição, escrever calcula a média. Eu posso, basicamente, botar média recebe a soma desses 4 valores dividido por 4, certo? Então, eu torno um algoritmo mais clean, mais limpo, tá? Beleza. E aí, depois que a gente fala de fluxograma, a gente vai falar um pouquinho mais do pseudocódigo, que na verdade a gente vem falando já em aulas anteriores, mas eu falo do pseudocódigo para a gente depois falar das estruturas de decisão, né? Então, a linguagem, o pseudocódigo, ela a descrição do algoritmo é menos rigorosa, menos detalhada do que na linguagem de programação, mas ela já está com um passo lá na programação, certo? Ela é de fácil entendimento e depois, para codificar, é muito mais simples, é muito mais fácil do que propriamente o fluxograma ou até mesmo a linguagem descritiva, né, a narrativa, é muito mais fácil. E ela é muito boa porque ela é simples e objetiva, ela é aquilo ali pronto, né? É isso. Então, assim, o algoritmo, né, o pseudocódigo, ele tem que seguir boas práticas. O que significa ser boas práticas? Boas práticas, no português, é a gente saber escrever aquilo de forma ao entendimento de qualquer pessoa, né? Então, a gente precisa utilizar um verbo por frase, a gente não pode ficar escrevendo várias frases, a gente tem que fazer frases curtas e simples, a gente tem que ser objetivo, a gente não pode usar a palavra de duplo sentido, e o mais importante é usar uma indentação e linhas em branco. O que significa isso? A gente tem que estar sempre indentando para saber exatamente onde inicia aquele procedimento e onde finaliza aquele procedimento. Então, a gente vai ver isso mais claro. Então, a gente vê que essa
eu estou botando agora aqui na apresentação, porque aí eu quero que faça a animação, mas a gente vê o seguinte, um exemplo, pseudocódigo para o exemplo da média. Como que funciona? Esse é o pseudocódigo. A gente já viu o fluxograma, agora a gente está vendo o pseudocódigo. A gente precisa de 5 variáveis. A gente precisa da variável N1, da variável N2, da variável N3, N4 e a variável média, certo? Onde as 4 primeiras são variáveis de entrada e a média é uma variável de saída, certo? Todas são reais, então a gente bota real, recebe, ou seja, real significam todas essas variáveis, e a gente inicialmente faz o quê? A leitura dessas variáveis. Então, a gente lê N1, a gente lê N2, a gente lê N3, a gente lê N4, certo? E aí a gente tem que média recebe a soma das 4 variáveis dividido por 4. E finaliza com escreve a média, escrever a média é o valor da média, ou seja, o que foi exatamente exibido aí na média. A gente pode observar que a gente tem que determinar o tipo da variável, então, a variável, se ela é real, a gente tem que definir que é real, se ela for booleana, booleana, e assim vai. E a gente tem o símbolo de atribuição, né? Então, essa setinha representa a atribuição. A gente tem os operadores aritméticos que a gente viu na aula passada, que é a adição, né? E a divisão. E vocês observem que o início e o fim estão antes realmente das atribuições, ou seja, a gente está identando, certo? Então, a gente está dando um leve espaço para que a gente possa dar início ao nosso algoritmo. Então, a gente sempre faz isso. Entre início e fim de alguma atribuição, algum código, a gente sempre identa, dá essa identação. E aí, olhando para o fluxograma, a gente já viu que é exatamente o que a gente já falou em slides anteriores, ok? E aí, a gente acaba falando das estruturas. Por que que a gente fala das estruturas? A gente vai ver por que que a gente precisa dessas estruturas. A primeira estrutura é a estrutura de decisão, né? Os comandos de decisão, ou chamado comandos de desvio, são usados na construção de algoritmos que não são totalmente sequenciais. A gente observa que para calcular a média, é um algoritmo sequencial, em que a gente não precisa voltar esse algoritmo, ele é exatamente aquilo ali, vai do início ao fim, e ele não passa por um processo de retorno. Quando a gente passa por um processo, não de retorno, mas um processo de repetição de um pedaço do meu algoritmo, fica cansativo ter que reescrever aquilo de forma várias vezes. Então, é necessário que a gente entenda como que a gente pode fazer essa estrutura, né? E aí, com essas instruções de desvios, a gente faz com que o algoritmo proceda de uma outra maneira, de acordo com as decisões lógicas tomadas em função dos dados ou resultados anteriores. Ou seja, a gente tem 2 estruturas de decisão, certo? E uma delas é o se então, se não, e a segunda é o se então. Quando utilizar cada uma? Bem, o se então, se não, ela é exatamente assim. Ela é utilizada quando você fala, se então, se o comando dado, né, for verdadeira, então eu vou executar aquele bloco de comandos. Se não for verdadeira, é o se não, eu entro no se não, então eu não vou botar se não for verdadeiro, eu não vou copiar o se, eu não vou fazer vários sis. Eu vou botar o se não, porque eu já sei, aquele pedaço é falso, então eu entro no se não. Então, se não, eu faço um outro bloco de comandos. E o se então comum é apenas quando eu só quero executar algo se ele for verdadeiro, se for falso ele não faz nada. Então, eu não preciso do se não. Ok? Então, por exemplo, construa um algoritmo para ler 2 valores inteiros e escrever
qual é o maior? Bem, eu quero que vocês tentem fazer, antes de olhar o algoritmo, tá? Antes de vocês olharem o algoritmo, eu gostaria que vocês fizessem construísse esse algoritmo, tá? E depois vocês voltem para ouvir a minha explicação de como funciona. Bem, se eu quero ler 2 valores inteiros e escrever qual é o maior, a gente vai precisar apenas de 2 variáveis. A gente precisa de 2 variáveis, que são os 2 valores inteiros, certo? Então, eu vou definir as variáveis. São 2 variáveis, vou colocar valor 1, valor 2. Primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer o usuário digitar, né, o valor que precisa, os 2 valores que são necessários para que o computador entenda. Então, a gente tem que ler valor 1 e ler valor 2. E aí, a gente tem que, se valor 1 for maior que valor 2, então, quem é o maior? Valor 1. Então, eu vou escrever que o primeiro é maior. Se não, eu escrevo o segundo é maior, certo? E aí, acaba o algoritmo. Em formas, a gente tem, olhando para esse algoritmo, a gente tem uma operação lógica. Então, geralmente, o se, o que vem antes do então, é uma operação lógica, ou seja, ele vai me retornar verdadeiro ou falso. Então, o se, então, sempre é uma, né, o comando entre o se, então, é um comando lógico, né? E aí a gente tem exatamente essa informação. A gente faz uma coisa ou a gente faz outra, certo? A gente tem a indentação, certo? A indentação, você vê que a gente fez a indentação do início ao fim, mas a gente também fez uma indentação no si, né? Então, o bloco de comandos do si foi indentado e o bloco de comandos do se não também foi indentado. E aí, nós temos exatamente o fluxograma. A gente tem lá o início, recebe o valor 1, depois recebe o valor 2, e depois entra no código, entra exatamente na estrutura geométrica que é o losango, que é exatamente de a gente fazer uma pergunta, né? A gente vai exatamente, é uma estrutura de decisão. Valor 1 é maior que valor 2? Se sim, responde o primeiro é maior. Se não, responde que o segundo é maior. E aí ambos vão para a finalização, certo? Então, aí entra exatamente a forma geométrica do losango para decisão. Ok. E aí eu quero que vocês façam, né? Eu pedi para vocês fazerem, construir o algoritmo. Além disso, eu quero que vocês testem esse algoritmo para as entradas 15 e 12. Então, vocês vão fazer um chinês, exatamente como que vai funcionar, ok? Beleza. Se a gente observar nessa parte cinza aí, que ficou cinza, é só para a gente entender que a atribuição não, né, onde ele responde o segundo é maior, é exatamente a entrada aí do algoritmo do senão, né, o pseudocódigo senão. Ok, beleza. Agora eu quero que vocês construam, vocês têm 5 minutinhos para construir um algoritmo para ler um valor real, e se o valor for maior que 0, eu escrevo no final do programa. Caso contrário, só termina o programa. Então, primeiro a gente vai olhar. Primeiro vocês façam. Deem pause e façam. Não olhem para o programa. Depois disso, agora eu vou explicar para vocês. Agora a gente tem o seguinte, a gente tem que a gente precisa ler um valor real, então a gente precisa desse valor, então a gente precisa de uma variável, né, que seja real, então eu vou atribuir a variável real, valor real. Eu acho que eu não preciso de mais nenhuma outra variável, não preciso mais nada. E aí eu pergunto,
Se o valor for maior que 0, escreva e termine o programa. Caso contrário, termina o programa. Preciso do senão? Não, eu não preciso do senão, porque o que acontece? O senão não vai fazer nada, não vai ter nada para fazer, ele vai simplesmente terminar o programa. Então, basta eu terminar o programa no se. Então, aqui eu utilizo não a estrutura de decisão se, então, se não. A gente utiliza a estrutura do se, então. Se valor for maior que 0, então escreva o valor. O valor é valor. Certo? Ok. E aí, o fluxograma é exatamente também existe a estrutura de decisão, porém o não vai mais ser direcionado por um procedimento de atribuição. O não vai ser direcionado ao fim, ao término do programa. Ok? Esta aí é a diferença. Estrutura de repetição. Então, a gente aprendeu a estrutura de decisão e agora a gente vai aprender a estrutura de repetição. É quando o quê? Uma ação se repete várias vezes em um algoritmo. Então, a gente, né, quando a gente pode tratá-la, o quê? Escrevendo-a várias vezes, ou seja, como eu falei anteriormente, a gente pode escrever o código várias vezes, certo? Ou a gente pode resumir anotando uma vez e pedir para que ela se repita, certo? Então, por exemplo, eu quero que vocês façam, vocês têm 10 minutos para fazer, 10 não, acho que 5 minutos dá para fazer. 5 minutos eu quero que vocês construam um fluxograma que execute o comando martele 10 vezes. Então, eu quero que vocês calculem para mim, façam um algoritmo, pode ser, se for melhor, eu até acho que vocês deveriam fazer não só o fluxograma, mas também o pseudocódigo, para treinar. Construa o fluxograma que execute o comando martele 10 vezes. E aí vocês têm 5 minutinhos, 10 minutinhos para fazer o pseudocódigo e o fluxograma. Ao fazer isso, a gente agora vai entrar na resolução. Como que funciona? A gente tem o seguinte, olha, se a gente não tivesse a estrutura de repetição, a gente iria botar o seguinte, olha, início recebe martelo, que recebe martele, que recebe martele 10 vezes. Eu fiz o fluxograma repetindo 10 vezes martele, martele até fim. Concorda comigo que é uma estrutura que é cansativa? É cansativa para quem escreve e é cansativa para quem lê. Então, o ideal é a gente fazer utilizando um se-não. Um se-então, certo? Como que seria isso? Eu inicio com um contador 0, e aí eu preciso dar esse valor, contar 0, porque como eu já falei para vocês, quando a gente determina uma variável, essa variável ela é alocada em um local que tem um trash lá, um lixo, e aí ele não necessariamente vai ser 0, então eu preciso determinar o 0 para lá, certo? Então, eu tenho contador recebe 0. Então, se o contador for menor que 10, aqui ele vai fazer o processo de repetição. Se o contador for menor que 10, o que ele faz? Martele. Uma vez que ele fez a primeira martelada, o que eu faço? Eu pego o contador e somo 1. Porque quando eu somar 1, eu estou dizendo que eu martelei uma vez. Quando eu volto, o contador está menor que 10, que foi 1. Eu martelo novamente. E aí o contador passa a ser 2, ou seja, eu martelei 2 vezes. Então, o procedimento vai fazer isso 10 vezes. Depois que ele fizer 10 vezes, ele vai chegar no contador 10, ele não vai ser mais menor que 10, e ele vai sair do programa, vai finalizar. Certo? Então, é um fluxograma muito mais fácil, né? Muito mais fácil de fazer e muito mais elegante, certo? O primeiro
funciona, mas não é prático. O segundo funciona, mas é muito fácil de ser adaptado para mais repetições. Se eu quisesse, por exemplo, se eu quisesse martelar 1000 vezes, eu não precisaria escrever 1000 vezes martele. Basta eu mudar o contador para 1000, certo? Então, é muito mais fácil de fazer adaptações. Beleza. Então, quais são as vantagens da estrutura de repetição? Podemos pedir que uma ação ou um conjunto de ações seja executada. Isso pode ser um número definido ou indefinido de vezes, né? E aí a gente utiliza o seguinte: enquanto um estado permanecer, por que que a gente utiliza esse comando, né? Ao invés de utilizar o se então funciona lá com o contador. Mas se o número for indefinido, a gente acaba ficando mais limitado. Então, a gente utiliza o comando que é chamado o enquanto até que. Enquanto um estado permanecer, certo? Eu faço tal coisa. Ou seja, ele vai de um tamanho a outro, até que um estado seja atingido. Então, reduz o tamanho do algoritmo. Então, essa é a vantagem e facilita a manutenção do algoritmo. Então, vamos lá. Os 3 comandos são: o primeiro é enquanto repito. Então, enquanto aquela minha condição for verdadeira, eu repito o bloco de comandos. Repetir o bloco de comandos enquanto aquela condição for verdadeira. Eu posso utilizar as 2 formas, certo? E o para tal coisa, até tal coisa, repito o bloco de comandos. Então, como que a gente faz? Para variável de início até fim, ou seja, recebendo início até o fim, repito bloco de comandos. Então, vamos ver como é que funciona essa estrutura. A gente vai falar desses 3 comandos. O primeiro comando é o comando enquanto repetir. Enquanto a condição for verdadeira, eu repito o bloco de comandos. Pelo fluxograma, a gente tem o seguinte, ó, eu tenho a condicional, a condição, e enquanto aquilo for verdadeiro, eu faço a instrução. Quando aquilo passa a ser falso, sai da instrução. Certo? Então, vamos lá. Eu vou dar 10 minutos para vocês fazerem, utilizando o enquanto, esse primeiro algoritmo. Eu quero que vocês leiam 800 números fornecidos pelo usuário e calcule e exiba a média. Vocês viram que a gente fez para 4 notas, para calcular a média, certo? Com 850 já fica inviável. Certo? Eu tenho que pedir para ler todos os 850 números. Se eu tiver que fazer, leia N1, leia N2, leia N3, a gente vai ficar aí ad eterno, certo? Então, vocês têm 10 minutinhos para pensar aí e tentar exibir aí o algoritmo para resolver esse problema, ok? Então, vamos lá. Primeiro, fizeram? Ok, agora nós vamos lá. Primeiro, a gente precisa declarar as variáveis. As variáveis, a primeira, a gente não precisa de 850 variáveis para poder definir, certo? Para calcular a média. Basta eu colocar um contador que vai fazendo a soma iterativamente conforme vai entrando as notas. Então, eu preciso de 2 variáveis, na verdade. Eu preciso da variável soma e eu preciso da variável número, certo? E depois eu preciso da variável média, certo? Então, inicialmente eu preciso do número, porque é o cara que vai entrar. E preciso da soma, porque é o cara que vai somar a cada número que entra. Então, a gente tem um inteiro também, que é o contador, ou seja, é o cara que vai fazer o incremento até chegar ao 850, certo? Esse contador inicialmente tem que receber 0. Então, vamos lá. A gente inicia o programa,
A gente faz soma, recebe 0, porque a gente tem que limpar o local onde ele tá vinculado, está atribuído. Então, soma, recebe 0. O contador também recebe 0. E a gente faz o seguinte, a gente quer utilizar o enquanto. Enquanto o quê? A gente está chamando o contador. Enquanto o contador for menor que 850, enquanto o contador for menor que 850, o que a gente vai fazer? A gente vai repetir o quê? A gente vai ler o número, e soma esse número à variável soma. Então, a gente lê o número e depois soma a variável número na minha variável soma. Porque aí, quando ele entrar novamente, que ele lê o próximo número, ele vai somar novamente. Ele vai fazer isso 850 vezes e depois vai passar para o próximo. Lembrando que a gente precisa atualizar o contador. O contador também tem que ser incrementado, porque senão ele continua no mesmo valor. Então, aí ele não vai parar o enquanto. Certo? Então, o contador recebe contador mais 1. E termina o enquanto. Uma vez que terminou o enquanto, ele vai passar para o processo de quê? De saber quanto que é a soma, mas a gente não sabe a média. E a média, na verdade, é exatamente o quê? A média é a soma dividido pela quantidade de valores que entraram, números que entraram. Entraram 850, a gente vai ter que dividir por 850, certo? Ou seja, dividir pelo contador, ok? Ah, professora, poderia botar já 850? Poderia, não estaria errado. Porém, se eu mudo de 850 para 1000, que aí bastaria eu mudar aqui no contador menor que 850, trocar 850 para 1000, eu vou ter que também trocar lá no dividido por 850. Eu vou ter que trocar sempre. E quando você divide pelo valor do contador, eu não preciso mais fazer nada. Ok? E aí, eu escrevo a média, mostro a média. Certo? Então, aqui, a gente observa que a gente pode fazer isso utilizando o enquanto. Certo? Uma outra forma de fazer é utilizando o sim, então. Vocês podem tentar também fazer utilizando o sim, então. Ok? Segunda estrutura de repetição é o repetir enquanto. Na verdade, a gente vai dar a instrução primeiro e depois a gente gera a condicional, a condição. Então, a instrução vai ser repetida se a condição for verdadeira. Certo? Então, a gente tem o enquanto repetir, a condição vem antes da instrução, e o repetir enquanto a instrução vem antes da condição. Tudo bem? Beleza. E aí, novamente, eu quero agora, vocês têm 10 minutinhos para fazerem exatamente o pseudocódigo da leitura dos 850 números fornecidos pelo usuário, calcular e exibir a média. É muito semelhante ao anterior, né? Então, façam, que agora vocês deem pause para a gente, vocês darem continuidade. Uma vez feito, agora eu vou calcular com vocês. A gente precisa exatamente das mesmas variáveis, soma, número e média. A gente continua precisando do inteiro, né, do contador. E aí a gente faz o seguinte, agora a gente lê o número. Primeiro, a gente faz soma, recebe 0, contador recebe 0, igual. Mas agora a gente faz o seguinte, repetir. Eu leio primeiro o número, depois que eu leio o número, eu faço a soma desse número, como soma inicialmente era 0, e eu repito isso ou enquanto o contador for menor que 850. Então, eu faço exatamente a instrução antes do enquanto. Eu faço também o contador
fazer o incremento, e eu mudo apenas a estrutura, ok? E depois que a gente faz isso, a gente calcula a média. E aí, novamente, eu falo para vocês, poderia ter colocado no lugar de contador 850, porém, é melhor deixar com a variável contador. E aí, mostro a média, ok? Essa é a diferença entre uma estrutura de repetição e a outra. A terceira estrutura de repetição é, para um certo valor, até um certo valor, repetir o bloco de comandos. Então, eu tenho, para a variável receber início, receber um valor, até o fim, receber um outro valor, repito o bloco de comandos. Então, como que funciona a execução disso? Primeiro passo, a variável recebe um valor inicial. Segundo passo, se a variável é menor ou igual ao valor final, o bloco de comandos vai ser executado. Depois, a gente soma 1 à variável e volta ao passo 2. E o término? Após o bloco de comandos ser executado para a variável igual ao valor final, ou caso o valor inicial seja maior que o valor final. Então, ele termina. Qual a vantagem disso? A vantagem é que eu não preciso de uma variável chamada contador. O próprio for, ele vai fazer o incremento e eu não preciso da atribuição contador recebe contador mais 1. Ele próprio faz a contagem, certo? Então, essa é a vantagem, gerenciar automaticamente o contador. A estrutura deixa subentendido que a variável receberá primeiro o valor inicial e vai ser incrementada em cada ciclo. E os comandos que vão ser executados, eles vão ser executados o quê? O tamanho do fim, ou seja, o valor do fim, menos o valor do início, mais 1. Então, a gente sabe quantas vezes ele vai estar sendo executado, certo? Agora, existe uma forma de você, suponhamos que eu não queira um incremento de tamanho 1. Eu não quero o incremento tamanho 1, então eu vou precisar utilizar, ao invés de utilizar o for, eu vou ter que utilizar um enquanto para fazer isso, porque eu vou ter que fazer um contador, por exemplo, somando 2, somando 3, somando 10. Não, a gente pode utilizar a estrutura de decisão utilizando o for, onde a gente vai ter a mesma coisa para a variável de início até fim, e aí eu coloco um incremento chamado passo P. Ou seja, quantos passos você quer dar iguais? Se for 1, eu não preciso do passo P, mas se for 2, eu boto passo 2 e eu sei que eu vou ter que incrementar de 2 em 2. E aí a gente repete o bloco de comandos. Então, ao incluir o passo P no protótipo da estrutura, o incremento padrão de uma unidade é substituído pelo incremento de P unidades. Então, ele vai incrementar de P em P unidade. O passo P pode ser tanto positivo quanto negativo. Então, eu posso começar de um início que é do início ao fim, que é crescente, ou posso do início ao fim que seja decrescente, certo? Ok. Então, primeiro exercício, claro que a gente quer utilizar novamente o mesmo programa, o mesmo problema, que é ler 850 números fornecidos pelo usuário, calcular e exibir a média, mas agora usando o para. Vocês têm 10 minutos para fazer, deem pause e eu aguardo. Bem, voltando, a gente tem exatamente o que? Agora eu não preciso de uma variável chamada contador. A gente vai ter as variáveis soma, número e média, essas 3 variáveis são necessárias. Eu tenho inteiro contador, mas o inteiro contador, apesar de eu falei que não ia precisar do contador, eu não preciso incrementar o contador, certo? Então, eu vou botar o para contador de 1 até 850, então eu vou botar soma recebe 0, o número, né, também o número não precisa
receber 0, porque o número é a entrada do usuário, certo? E a média eu também não preciso colocar 0, porque a média é exatamente uma conta, né? Em que a gente pega todas as somas das 800 notas, divido pelo valor, pelo número de notas, número de pessoas, né? Número fornecido. Então, para o contador de 1 até 850, eu vou repetir, certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar, ler número, certo? Eu vou ler o número e vou incrementar a soma. A soma vai ser soma, recebe soma, mais número, ok? E aí a gente tem, termina o fim, ou seja, eu não preciso fazer contador recebe contador mais 1, porque o próprio para vai fazer isso para mim, ele vai fazer esse ciclo 850 vezes, e vocês veem que o para, ele faz realmente 850 vezes, porque eu tenho 850 menos 1 mais 1, então ele faz 850 vezes. E agora eu calculo a média. E aí a média vai ser exatamente recebe, soma, dividido por 850. Tudo bem? Ok, agora eu escrevo a média. Então, a gente viu que a gente consegue fazer esse programa de 3 formas diferentes. Confere? 3 formas diferentes, mas que me resultam no mesmo valor, no mesmo resultado. E tem que fazer isso. Ok? Bem, agora eu quero que vocês façam um outro programa que é escrever todos os números pares de 1 a 100. Não olhem a resolução, certo? Mas eu quero números pares. Então, vocês têm 5 minutos para fazer. Uma vez feito o programa, o que vocês precisam? Qual a estrutura que vocês vão precisar? Vocês precisam exatamente do para. Mas o para precisa ter o passo P. O passo P, qual que seria? Como é números pares, ele tem que incrementar de 2 em 2. Então, é passo 2, certo? Então, eu tenho o seguinte, eu preciso de um valor que é número, certo? Porque eu quero exatamente escrever todos os números pares, tá? E aí eu boto esse inteiro é um número, o número variando de 2 até 100, passo 2, ou seja, ele vai ser de 2 em 2, o que eu faço? Repetir, mostrar número. Basta eu escrever o número. Então, ele vai entrar no 2, vai escrever o 2. Entrar no 4 e escrever o 4. E assim vai até o 100. Ah, professora, mas por que não começou o número recebendo 1? Porque se ele recebe 1, ele não vai mostrar 1. Ele vai mostrar, não vai mostrar 2, ele vai mostrar 1. Se eu quisesse escrever todos os números ímpares, como que eu faria? Número recebe 1 até 100. Número recebe 1 até 100, passo 2, também passo 2. Então, ele vai escrever o 1, depois ele vai escrever o 3, depois ele vai escrever o 5, e aí ele vai incrementando de 2 a 2 e escrevendo o valor. Ok? Então, a saída exibe os números 2, 4, 6 até 100. Tudo bem? Beleza. Então, a gente aqui finaliza toda a parte de estrutura, então a gente já sabe toda a estrutura de decisão, toda a estrutura de repetição, a gente já sabe, então, escrever um pseudocódigo com todas as estruturas necessárias. Na próxima aula, a gente já inicia com o código, né, com a linguagem de programação. Então, a gente vai pegar tudo que é pseudocódigo e vai transformar num programa. Tá bom? Espero que vocês estejam bem, fiquem bem. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Obrigada, tá bom? E um bom dia.